A Rede Globo deve achar que brasileiro é um bando de idiota mesmo, né? Ontem no Fantástico, a Rede Globo resolveu apresentar aí como são feitas as pesquisas de opinião das eleições. Depois de, claro, ter sido questionada, ter sido muito criticada pelo resultado das eleições em relação aos resultados das pesquisas, ela resolveu fazer uma matéria mostrando aí como são feitas as pesquisas do Ibope e do Datafolha. E ela fez uma afirmação, no Fantástico foi feita uma afirmação de que as pesquisas não influenciam no resultado, não influenciam na opinião das pessoas. Eu fui pesquisar e saber se isso é verdade, se tem alguma influência. E eu procurei nesse livro aqui, As Armas da Persuasão, de Robert Cialdini. É um livro de psicologia e segundo esse livro, deixa eu pegar aqui, existe uma coisa chamada princípio da aprovação. Segundo o princípio da aprovação, as pessoas têm uma tendência a considerar apropriada uma ação quando ela é realizada pela maioria das pessoas. Ou seja, as pesquisas de opinião das eleições influenciam sim o resultado. Aquelas pessoas que não pesquisam, não têm uma opinião formada sobre determinado candidato, ainda não escolheram, vão votar conforme a maioria das pessoas estão votando. Então é intencional e por isso a pesquisa de opinião das eleições é uma preocupação para todos os políticos. Por isso ela influencia na bolsa, por isso ela influencia na especulação de mercado, porque tende a acontecer conforme ela está sendo demonstrada. O problema é que muitas pessoas têm uma opinião formada nessa eleição. E aí o que aconteceu? A Rede Globo quebrou a cara. As pessoas que iam votar no Bolsonaro têm uma opinião formada, sabem o que estão fazendo. É diferente daquelas pessoas que estão indo pelo oba-oba, como a gente pôde ver aí o Arthur do Mamãe Falei indo naquelas multidões lá dos movimentos de esquerda e perguntando para as pessoas por que elas estavam ali. Muitas não sabiam por que estavam ali. Estava no oba-oba. E aí a Rede Globo quebrou a cara e resolveu esclarecer como é que funcionava. Foi lá, mostrou aquela coisa bonitinha, o pesquisador fazendo e tal. O que eles não mostraram foi como é feita a amostragem. E a amostragem é muito importante, porque é pela amostragem que você vai tirar o percentual de certeza, ali, de margem de erro. E aí eu fui pesquisar também essa questão da amostragem. Ou seja, na última pesquisa que eu vi, o resultado lá das eleições, antes das eleições, a última pesquisa que a Globo divulgou, eles tinham uma amostragem de 3.000 pessoas pesquisadas em 200 cidades. Dividir 3.000 por 200 significa que foram pesquisadas 15 pessoas em cada cidade. 15 pessoas em cada cidade. Se em cada cidade, vamos colocar em uma média baixa aí, 10.000 pessoas, você tem 15 pessoas entrevistadas entre 10.000 pessoas de uma cidade. Sabendo que em ruas você tem diferença de opinião de uma rua para outra, você tem diferença de opinião de um bairro para outro, você tem diferença de opinião de uma cidade para outra, de um estado para outro, tanto que alguns candidatos se beneficiaram em determinados estados e se prejudicaram em outros estados. Então, essa pesquisa de opinião deveria ter uma amostragem muito maior. Deveria ter uma amostragem em cada cidade com bairros diferentes, com uma quantidade de pessoas diferentes. É uma pesquisa de opinião muito direcionada. Ah, eu posso falar que essa é uma pesquisa de opinião mentirosa? Eu não posso falar que ela é mentirosa, porque a pesquisa foi feita. Mas eu posso falar que ela é questionável. Questionável e muito direcionada. Tanto é direcionada que a Rede Globo quebrou a cara quando os resultados das urnas demonstraram que muita gente tem uma opinião muito bem formada e já tem os seus candidatos, seu candidato agora só para a eleição de presidente e governador, já tem a escolha bem definida. Essa história de que resultado não influencia resultado de pesquisa de opinião não influencia sim, quando as pessoas não têm
bem definida a sua opção. Mas nessa eleição, felizmente, nós temos muitas pessoas conscientes votando, sabendo o que querem, sabendo que o Brasil precisa mudar. Então eu queria deixar aí o meu parabéns para todo mundo que soube votar, que soube escolher. E agora a gente tem o segundo turno para continuar nessa decisão aí bem definida e vamos eleger o candidato correto para o nosso país. Bolsonaro 17. Aquele abraço.